Bom, e então, como eu disse, nosso assunto agora é lei cinética, também conhecida em alguns lugares como lei da em alguns livros, como lei da velocidade. O que a lei cinética ela faz? Ela vai mostrar para a gente o que acontece com a velocidade quando nós variamos os reagentes. Ou seja, seria o efeito da concentração de reagentes na velocidade. Então veja bem, eu vou trabalhar com vocês 3 casos básicos de como montar a lei cinética, de como descobrir a lei cinética da reação. O primeiro dos casos seria quando o exercício só dá a reação para vocês, super fácil. O segundo caso é quando ele dá uma tabelinha, que vai ter um pouquinho de trabalho, mas também é super fácil. E o terceiro caso, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que seria o caso de reações não elementares, tá? Beleza? Então vamos começar por aqui, ó. Todos os casos são muito fáceis, vamos ver que é tranquilo. Então observa aqui, isso aqui é muito comum em vestibulares, eles darem a reação para vocês em que o ozônio se converte em gás oxigênio. Então 2O3 virando 3O2. De acordo com a lei cinética, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que a velocidade de uma reação ela é igual. Então sempre assim, velocidade da reação é igual a, primeira coisa, K. K vezes. O que é K? K é a constante de velocidade da reação. Seria uma constante. Cada reação tem o seu valor de K. Tá? Esse é um valor tabelado para cada reação. Ah, Lucas, eu preciso descobrir esse K? 99% das vezes não. 99% das vezes você vai deixar K mesmo, você não vai nem descobrir. Raros exercícios que eu vejo que você precisa descobrir o K. Se precisar descobrir, é uma continha tranquila e o exercício vai te dar todos os dados. Fica tranquilo. Então, toda a lei da velocidade começa como? Velocidade é igual a K vezes o reagente. Quem que é o reagente? O2 é o produto, O3 é o reagente. Então, a lei da velocidade sempre é velocidade igual a K vezes a concentração. Colchetes é concentração de quem? Do reagente O3. Tá? Tá? Então, a gente pode dizer que a lei da velocidade seria V igual a K, que multiplica a concentração do reagente elevado ao número A. A gente já montou praticamente toda a lei, né? Velocidade igual a constante K vezes colchetes, concentração, do reagente, que nesse caso é o O3. Aí você vem aqui na frente, ó. Qual o número que está na frente do O3? O 2. Então você eleva ao quadrado. Significa que essa velocidade ela é interferida pela concentração. A velocidade de reação ela é afetada pelo O3 em uma segunda ordem. Beleza? Esse aqui é o primeiro caso. Esse daqui muda um pouquinho, mas também é assim, tranquilo. Bom, quando o exercício só te der a reação, fechou. Você resolve isso aqui em 2 segundos. Talvez 3. 2,5. Faz uma média. Agora, se ele te der uma tabela, ele vai fazer o seguinte com você. Ele vai te dar, a reação é X mais Y dando Z. O que você vai fazer? Você ia pegar e de cara montar a lei da velocidade. Mas olha só, ele te deu uma tabela. Quando o exercício te der uma tabela, você não pode montar diretão igual a gente fez. Você vai ter que observar pela tabela. Então vamos lá, ó. Observa aqui. O que está acontecendo quando... vamos pegar aqui um exemplo. Daqui para cá, eu estou mudando a concentração do X de 6 para 2. Eu diminuí a quantidade de X. E daqui para cá, de 2 para 6. Então, estou variando a concentração de X, estou variando a concentração de Y. Então, quando eu diminuo o X e aumento o Y, o que acontece com a velocidade da reação? Ela aumenta. Será que é o X ou será que é o Y que está afetando a velocidade da reação? Não sei dizer, tá? Eu não posso afirmar nada com certeza, tá? Por quê? Como o X e o Y estão variando ao mesmo tempo, eu não sei qual deles está interferindo na velocidade da reação. Portanto, nós vamos ter que olhar outra coisa nessa tabela. Nós vamos ter que olhar aqui, ó. O que acontece com a velocidade do X? Lucas, vai de 2 para 6, então ela varia. E o que acontece com a velocidade do Y, a concentração do Y, perdão? 2 para 2, mantém constante. E aqui, muda a velocidade. Então vejam só, nesse caso, a concentração de X muda, a do Y permanece a mesma. Então agora eu tenho certeza que quem está mudando da velocidade é quem? O X. E é isso que vocês vão ter que buscar nessa tabelinha. Vão ter que buscar o quê? O momento que o X varia e que o Y é constante. Porque aí eu tenho certeza que a mudança da velocidade é graças ao X.
E depois vamos fazer o contrário, nós vamos buscar um momento em que o y varia e o x está constante. Porque aí a velocidade, o que mudar é graças ao y. Beleza? Então vamos lá, ó. O que aconteceu daqui para cá? Ah, Lucas, daqui para cá o x foi de 2 para 6. Então eu multipliquei por 3, porque 2 vezes 3, 6. Então multiplicou vezes 3. E aqui, Lucas? Aqui também, ó. Quanto que é 3 vezes 1,5? Dá 4,5. E aqui foi constante, então isso aqui você vai esquecer por enquanto. Vou colocar x não, porque você não vai achar que é vezes, né? Tá? Aqui você deixa assim. Você não vai usar. Aqui foi constante. Então, o que acontece quando eu... Então, veja bem. Quando eu triplico a concentração de x, a velocidade também triplica. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. O que acontece... Nós vamos escrever o seguinte, ó. Concentração de x, nós sabemos que interfere na velocidade. Tá? Só o que eu quero saber é o quê? Eu quero saber esse número que vai estar aqui em cima, que vamos chamar de número A, que seria esse A aqui. Então, veja bem, quantas vezes eu multipliquei a concentração de x? Ah, Lucas, eu fiz vezes 3. Então, 3 elevado a A, porque eu fiz vezes 3. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade também foi multiplicada por 3. Tá? Que número tem aqui em cima? Aqui em cima eu tenho 1, né? Porque 3 elevado a 1 dá 3, não é? Lembra que 3 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Agora, lá da matemática, você vai ter que lembrar o quê? De equação exponencial. Quando eu tenho aqui 3 elevado a A igual 3 elevado a 1, quando as bases são iguais, a gente corta. Então, vai sobrar o quê? Que A vale 1. Então, olha só o que você vai escrever aqui. Você vem aqui e você vai colocar a lei da velocidade, a primeira parte dela. Que velocidade é igual a constante k que multiplica. Sempre assim. V igual a k vezes. Vamos lá. Quem é o primeiro reagente? O primeiro reagente é o x. Então, k vezes a concentração de x. Mas que número que eu vou colocar aqui em cima? Você vai colocar o que você achou aqui no final, que é o número 1. Que não precisa aparecer. Eu vou deixar ali para você lembrar, mas ele não precisa aparecer. E muitas vezes não vai aparecer. Por sinal, se for 0, você não precisa escrever. Tá? Se aqui der 0, você não escreve, tá, o valor do x. Beleza? Agora vamos achar então para o y. Vai ser a mesma coisa. Eu tenho que procurar um momento em que o y varie, mas o x fique constante. Que vai ser, logicamente, olha aqui, ó. Do primeiro para o último, o x se mantém constante, porém o y, ele varia, não varia? Varia bastante. Então, olha só. Do 2 para o 6, ou melhor, do x de 2 para 2 manteve constante. E o y? De 2 para o 6, ele foi multiplicado por 3. E aqui? Olha só, de 1,5 continuou 1,5, que é o que você pode observar aí no exercício, que é da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Então, veja bem, o que aconteceu aqui? Mantendo o x constante, quando eu triplico o y, o que acontece? A velocidade ela fica igual. A velocidade também foi constante. Então, olha só, se o x está constante, se o x é constante, o y varia e a velocidade não muda, quer dizer o quê? Quer dizer que o y não interfere na velocidade. Por quê? Porque quando o y está triplicando, a velocidade continua a mesma, não muda. Ou seja, y não interfere na velocidade. Portanto, a gente não vai escrever o y na lei da velocidade. E a resposta vai ser essa daqui. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque o y ele não se relaciona com a velocidade da reação. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Agora vamos ver esse exemplo aqui, porque ele é um pouquinho mais difícil, mas também continua sendo fácil. Então, olha só, mesma coisa, ó. X mais y dando z. Vamos buscar primeiro o momento em que o x varia, mas o y é constante.
para poder ver o efeito do x na velocidade. Então, olha só, daqui para cá, para transformar 1 e 2, eu faço vezes 2. O y continua constante. Então, o y varia, o x varia, o y constante. É aqui mesmo que eu vou usar. E o que acontece com a velocidade? De 3 para 6, eu também faço vezes 2. Então, você vem aqui e faz o quê? Ó? A concentração de x elevado ao número a tem que equivaler à velocidade, não é? Por quanto eu multipliquei o x? Você multiplicou por, na verdade, eu multipliquei por 2. Então, 2 elevado a a tem que equivaler ao quê? Quanto que variou a velocidade? 2. Bases iguais, ó, o 2 é igual, corta. Sobra que a é igual a 1, porque aqui em cima do 2 tem 1. Então, a vale 1. Então, você vem aqui e vai escrever o quê? Ó? Velocidade é igual a constante k que multiplica concentração do primeiro reagente, x, elevado a quanto? 1. Tá? Elevado a 1. Que não precisa aparecer. Vamos apagar agora. Da outra vez eu deixei para você lembrar, mas agora a gente vai apagar. Vamos para o y agora. Eu tenho que procurar o quê? Momento que o x varia, porém o y... Oh, tem que procurar... Olha, eu errando. Foi um teste. Testes muito bons. Então, olha só. Eu sou um bom ator. Momento que o x é constante, ó, 2 para 2, x é constante, porém o y está variando. Vezes 2 também, ó, porque 1 vezes 2, 2. E daqui para cá? Quanto que a velocidade multiplicou? Por 4. Tá? Então vamos lá agora, ó. Mesma coisa. Concentração do y elevado agora vamos chamar de número b, só para mudar um pouco a vida, tem que equivaler à velocidade. Quanto que variou o y? Por 2. Então, 2 elevado a b tem que equivaler à velocidade, que foi multiplicada por 4. Ah, Lucas, agora é só cortar, não é? Lógico que não, porque você só corta quando as bases são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. 2 elevado a b equivale a 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque você sabe, eu sei, todo mundo sabe, pelo menos eu imagino que 2 ao quadrado vale quanto? 4. 4 não é igual a 2 ao quadrado? Então você só escreveu o 4 de um jeito diferente para as bases serem iguais. Aí você vem aqui e corta a base agora. Sobrou que o b é igual a 2. Então agora o que você vai fazer? Velocidade é igual a k vezes a concentração de x, que multiplica a concentração do reagente y, elevado a quanto? Ao valor que você achou que é 2. Ou seja, a gente pode deduzir que o y ele interfere mais na velocidade do que o x, digamos. Beleza? E um outro caso, que eu considero também que é um dos mais fáceis, que é o que trata das reações elementares e não elementares. O que é uma reação elementar? A reação elementar é aquela que vai ocorrer basicamente em uma etapa, porque ela precisa só de uma colisão efetiva. Então, colidiu de um modo... Então, assim, a reação elementar ela precisa de apenas uma colisão efetiva para ocorrer. Então, ela ocorre em uma etapa. Então, toda vez que falar em reação elementar, é aquela que ocorre em uma só etapa. Porém, as reações não elementares serão o contrário. Elas ocorrem em mais de uma etapa. Então, mais de uma etapa. Então, veja só, por exemplo, essa reação que a gente tem na lousa. A gente tem uma etapa, que é chamada de etapa lenta, uma etapa, que é a etapa rápida, e aqui a equação global, que seria a soma das lentas e da rápida. Com qual delas... Bom, não tem tabelinha, então não preciso fazer isso, graças a Deus, Jesus. Mas olha só, qual das três eu vou usar? A lenta, a rápida ou a global? Ah, Lucas, lógico que a global, porque a global soma tudo. Não, não é lógico, tá errado. Você vai usar qual? Sempre a lenta. Porque a etapa lenta quem vai ditar, quem vai realmente dizer a lei da velocidade. Então você vai sempre, quando se tratar de reações não elementares, usar a lenta para fazer a lei da velocidade. Então vai ficar aqui velocidade é igual. Aí é o jeitão mais fácil, lembra? O primeiro exemplo, que não usa tabelinha. Quais são os reagentes? HBr. Então, velocidade é igual, ó, esqueci aqui. Constante K, que multiplica o HBr, concentração de HBr, vezes do NO2. Tá? Só os reagentes. Que número tem aqui na frente do HBr? O 1. Não precisa colocar. E aqui, o 1. Também não precisa colocar. Então, você montou pela
lenta. Se você fosse montar pela global, você ia errar feio. E erro feio não pode. Beleza? Essa foi nossa aula de cinética química. É um assunto recorrente nos vestibulares, tem bastante frequência, Enem, tá? E é um assunto fácil, beleza? E a nossa próxima aula, então, a gente se encontra para falar de outra coisa, lógico, né? Não vai ser o mesmo assunto. Até mais.